Sejam todos bem-vindos ao podcast do Lapidari. Hoje estamos aqui com a presença ilustre de Daniel Borg. É um prazer recebê-lo, vai ser um prazer bater esse papo com você. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Obrigado. Primeiro eu gostaria que você comentasse um pouquinho pro público que ainda não te conhece, um pouquinho sobre você, da sua história, enfim. Claro, conversa sim. Bom, pessoal, primeiro, meu nome é Daniel Borg, eu sou, na verdade, engenheiro de formação, porque as pessoas acham até que eu tenho alguma formação médica. A formação médica que eu tenho é da minha família, são todos médicos, então eu cresci ouvindo isso, né, dentro de casa. E depois fui trabalhar na área de investimentos, especificamente no que a gente chama de private equity, que é investimentos em empresas, né? E o meu foco é exatamente no setor de educação. Então, já fiz alguns investimentos no setor de educação, especificamente no setor de educação médica também, porque é uma área fascinante, né? O médico tem que se atualizar para o resto da vida. Então, é uma tremenda de uma oportunidade para a gente também. Que legal. E o que te fez, assim, ter esse interesse pela educação, por investir nesse segmento? Olha, na verdade, é interessante, não tem um motivo específico. Na verdade, é engraçado como a vida vai te levando por uma série de caminhos, né? Num determinado momento da minha carreira, o que eu queria era realmente trabalhar em alguma coisa que tivesse algum tipo de impacto, tá? Hoje em dia é mais fácil de falar na época, mas assim, um propósito, né? Na época eu fiquei muito na dúvida se talvez eu ia para alguma coisa mais ambiental e tal, mas o setor de educação, para mim, eu me dei conta que era talvez o maior impacto humano que a gente pode ter, porque se tem alguma coisa que transforma o ser humano, certamente é o conhecimento, não é nem educação, é o conhecimento. Então eu fiquei fascinado por aquilo, acabei entrando e, enfim, 20 anos depois estou aqui e continuo aprendendo muito. 20 anos já empreendendo, investindo nesse segmento, certo? Exatamente. Que legal. Como é que foi para chegar empreendendo nesse ramo de educação, para chegar na educação médica? Bom, na verdade aqui, deixa eu dar um passo atrás, assim, como é que educação, a gente lá na Crescera, né, eu sou o CEO da Crescera, a gente tem uma visão simplista de mundo, tá? Que a gente divide a educação em educação que a gente chama de generalista, que tem vários temas, e educação temática, que obviamente tem algum foco. E a gente acredita muito que a educação temática é para onde nós estamos indo. Quer dizer, obviamente que a generalista, você precisa primeiro satisfazer um mínimo, né? Mas se você olha para onde as pessoas estão indo, né, eles querem ter cada vez mais profundidade, conteúdo. Então, esse é um pouco do nosso arcabouço. Então, por conta disso, a gente olhava em setores. E aí, como eu mencionei ainda há pouco, medicina, saúde, é um setor onde educação é para sempre, né? A gente não termina a educação. A educação a gente continua. Hoje até tem um termo bonito que é o lifelong learning, mas, de novo, na época que a gente conversava sobre isso, era mais intuitivo, não tinha esses termos, né? E aí a gente viu, na verdade, é uma oportunidade de realmente transformar esse segmento. Então, e aqui é onde você acaba colocando em equilíbrio uma parte empresarial, financeira, com, de fato, uma necessidade, né? Como é que a gente transforma a educação médica. Ainda há pouco a gente estava falando ali no Talks lá que o médico, ele hoje aprende uma série de skills técnicos, mas tem uma série de outros skills que o médico precisa que ele ainda não aprende. Então, como é que a gente completa isso? Como é que a gente faz? Então, a gente viu que tinha uma oportunidade muito grande e aí começamos a investir nesse setor e na época, então, o nosso investimento maior, mais conhecido, acabou se tornando a Afya, que hoje é uma empresa listada, a maior empresa de educação médica aqui do Brasil. E outros que a gente gosta, e agora a Lapidari aqui com o Instituto e o que está sendo criado, que, de novo, para mim é a próxima etapa, porque a gente tem que ir criando aos poucos, não adianta, não dá para começar e achar que vai estar tudo resolvido. Não dá para abraçar o mundo, também tem que ir de passo em passo, né? E quais são as principais tendências, assim, inovações que tu vê no segmento de educação, principalmente voltado para a área médica e afins? Claro. Bom, vamos lá, de novo, eu acho que
tem um trabalho de base que tem que ser feito que, por mais, talvez, menos glamouroso ele seja, é super importante que seja feito, né? Então, como eu falei, poxa, você ensinar o médico a cada vez mais como é que você lida com o paciente, né? Como é que você cuida do paciente, como é que você está mais próximo do paciente. Então, isso é um pedaço gigante que tem que acontecer, né? Quando eu digo cuido do paciente, eu estou falando não do ponto de vista técnico, eu estou falando do ponto de vista emocional, porque o que está acontecendo cada vez mais com as tecnologias que estão vindo, várias, tá? Posso citar N, mas, por exemplo, inteligência artificial, como é que a gente muda, quer dizer, como é que a gente usa aquilo a nosso favor? E no final das contas, o que vai ser isso vai ser exatamente o relacionamento médico-paciente. É aquilo que vai fazer a diferença. O que o paciente vai te procurar e não a mim, é porque, no final das contas, ele se sente melhor com você. Mesmo que o diagnóstico seja igual ou até diferente. Tá? Então, o que está acontecendo hoje, que a gente percebe é que, primeiro, então tem que ter, do ponto de vista de educação médica, todo esse arcabouço, que não é só o técnico, isso é muito importante, mas uma série de tecnologias que vão permitir com que o aluno aprenda de uma forma mais personalizada. Eu acho que esse é um grande caminho para onde esse negócio está indo. Tá? Hoje as pessoas entendem muito melhor, até do ponto de vista neurológico, como é que você aprende. Então esse aprendizado passa a ser muito mais personalizado. E aí só a tecnologia. Então tem um componente tecnológico que vai permitir essa personalização. E eu acredito que na medida em que isso vira uma personalização mais profunda, isso vai ser cada vez mais imersivo. Porque eu acho que um dos problemas hoje de você aprender de uma forma individualizada é que aquilo é interessante, mas você sente falta do contato. Né? Então, aquilo tem que ser imersivo, mas ao mesmo tempo ter um componente coletivo. Né? Então, eu acho que esse é um pouco para onde essa educação médica está continuando. Óbvio, gente, que a parte prática é essencial. Mas até a parte prática vai mudar. Então, hoje em dia, você tem cirurgias robóticas que ainda tem, obviamente, o ser humano fazendo, mas tem as cirurgias robóticas que já são de robô. Então, muito disso, por exemplo, a parte cirúrgica, principalmente a parte mais delicada, mais fina, o robô tem muito mais precisão, muito mais, né, capacidade de fazer incisões lá no local correto, sem cortar um nervo ou algum vaso. Então, isso vai começar a ser mais automatizado, mas o humano vai continuar estando junto. Então, tudo isso está acontecendo agora, ao mesmo tempo. Por isso que é muito... E linka muito com a parte emocional do paciente também, que é uma das... É vital para o paciente isso. Ajuda muito realmente no tratamento dele essa parte emocional, esse contato humano. Humano para humano. É essencial. É essencial. Por isso é muito importante isso que você falou, que hoje muitos médicos focam nessa parte técnica ainda, mas eles precisam desenvolver essas outras questões justamente por causa do avanço da tecnologia e tudo mais, que muitas coisas vão ser substituídas. A gente tem que ser realista nessa questão. E uma dúvida que eu tenho, quando você comenta, hoje a forma de aprender de forma individualista, as pessoas precisam desse contato, precisam de outras pessoas juntas e tudo mais. Uma dúvida que eu tenho é como é que foi na época de pandemia para vocês? Quais desafios vocês enfrentaram e o que desencadeou até os dias de hoje? Assim, e como é que vocês fizeram para se reinventar nesses momentos? Eu acho que, é interessante, na parte da pandemia, acho que vai demorar aí alguns anos para a gente realmente entender os impactos, o que de fato aconteceu. Então, teve desde a paralisação completa, que obviamente tem um impacto muito grande para os alunos, até a migração para a distância, até outros componentes. Então, eu acho que uma coisa que ficou óbvia é que teve um pouco de desmistificação da educação à distância. Muita gente experimentou e até certo ponto gostou. Tá? Eu particularmente, sou um entusiasta de tecnologias de educação à distância, mas eu tenho plena consciência que nós não estamos lá ainda. Ainda é chato, na maior parte do tempo ainda é
estranho você, né? Teoricamente, eu estou na mesma turma que você, mas eu estou numa tela, você está aqui, eu não consigo falar com você. Então, ainda tem muito para melhorar. Mas eu acho que, assim, vendo o copo meio cheio, né? Eu acho que foi essa explosão de tecnologia e de realmente as pessoas utilizarem, que mudou completamente a percepção que as pessoas tinham em relação à educação à distância. Dito isso, no nosso setor, quer dizer, de educação, de saúde, de médico, de novo, tem prática, é essencial. Então, não existe, mesmo quando você fala, não, o curso é à distância. O curso, a parte teórica, até pode ser, mas tem um componente prático que vai continuar sendo. Que dá para ser replicado à distância? Também dá, mas não é igual, nós não estamos lá. Será que um dia chegaremos? Talvez, o pessoal fala em gamificação, em metaverso, esse tipo de coisa. Eu acho que ainda vai ter muita coisa, por isso que quando as pessoas me perguntam um pouco, mas como é que é o futuro da educação? Eu honestamente acho que quem diz que sabe como vai ser o futuro da educação, fala isso, na verdade, por desconhecimento, porque tem muito mais perguntas do que respostas. E Daniel, a pergunta aqui para a gente encerrar é, se você pudesse passar apenas uma mensagem para o público que está assistindo, qual seria essa mensagem? Eu acho que principalmente para o público médico é resiliência. Se você escolheu a profissão médica, você escolheu a profissão de se atualizar para o resto da vida. Então tenha isso em mente, isso não pode ser visto como uma coisa ruim, isso tem que ser visto como parte da jornada. Parte do processo. Exatamente. Então tenha resiliência, corra atrás, a vida não é linear. Vai ter altos, vai ter baixos. O importante é, quando você tiver o baixo, você saber levantar, né? Bater a poeira e continuar. E quando você estiver no alto, você ter a certeza de que você está no alto, mas você não é o alto. Um dia, por definição, você deixará de ser, porque alguém vai ser melhor, ou porque simplesmente você vai ficar mais velho, vai ficar mais sábio, vai querer fazer outras coisas. Mas resiliência é tudo. Com certeza. Daniel, muito obrigado pela sua presença. Saiba que você é uma grande inspiração por toda essa trajetória como empreendedor para nós e acredito que para grande parte do público também. E é isso. Muito obrigado. Pessoal, muito obrigado por terem acompanhado mais um episódio do podcast. Acompanhem os próximos episódios que ainda teremos muito adiante. Pedras transformadas. Majestosas formas, refinados contornos, evocam um tipo de fascínio deslumbrante. O que é raro torna-se talismã, símbolo e inspiração. Raro é ser lapidare. Um ecossistema em que renomados médicos da cosmiatria, anatomia e cirurgia plástica se unem intimamente ao conhecimento e à tecnologia. Lapidare for Future. Inspirando uma nova era de resultados e experiência. Em Balneário Camboriú e São Paulo. Medical Aesthetic Science. Uma requintada odisseia entre ciência, prática e tecnologia. Lapidare for Future.